Hoje eu quero pregar sobre os 400 anos que o povo de Israel ficaram preso no Egito, né? E eu estou aqui com uma Bíblia que ela tem 4 folhas brancas. E essas 4 folhas brancas ela tem o simbolismo dos 400 anos que o povo de Deus, né, ficou preso no Egito. Mas sabemos que eles ficaram presos no Egito, mas foi por uma promessa. Nós já vamos ver aonde está registrada essa promessa. Nós vemos aqui, ó, tem uma folha, primeira folha aqui, né? E segunda folha, terceira folha, né? E aqui a quarta folha, né? Mas, né? Tudo aqui simboliza os 400 anos que este povo ficaram preso no Egito, né? E também aqui também tem o simbolismo, né? Sobre os 400 anos em meio o Velho, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Que Deus ali, né, ficou ali até mesmo sem falar mais com o povo durante esses 400 anos, né? Depois de 400 anos que Deus, né, voltou a falar com o povo também, né? Entre o Novo e o Antigo Testamento. Aliás, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E Deus também ficou os 400 anos sem falar com o povo, né? Mas então, essa tipo de Bíblia aqui é difícil. Isso aqui não existe mais, né? Isso aqui é uma relíquia, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas, né? E então nós vemos que, né, aqui a palavra de Deus fala no livro de Gênesis, de Gênesis 13, aliás, Gênesis 15, 13 diz assim: Então disse Abraão, saiba de certo que peregrinar a sua semente em terra que não são sua, eles servirão e afligirão aos 400 anos. Mas diz aqui, no versículo 14, mas também eu julgarei esta gente, e a qual sairão e depois servirão com grandes fazendas. Eles sairão com grandes fazendas, né? E depois, né, eles vão guerrear, né, contra os heteus, fariseus, já morreu, os cananeus, feduceus, e sabemos que a terra que estava tomada pelos adversários, esse povo aqui, eles iam resgatar tudo, né? E a promessa ali é muito grande sobre, né, o rio do Egito até o rio Efrade, né? Que iam ser deles e foi deles, né? Então aqui nós vemos que Abraão ele recebeu uma profecia da parte de Deus, né? Que o povo dele iam ser preso, né? Mas depois ele ia sair dali com grandes fazendas, né? E com grandes despojos, né? E eles iam também toda a terra ali conquistada ali era muito grande que estavam tomada pelos adversários. Então foi uma profecia dolorida no começo, mas vemos, né, uma grande vitória no fim. Nós vemos que Salomão ele falou assim, que todas as coisas é melhor o fim do que o começo, né? Nós vemos aqui que esse povo aqui sofreu no começo, mas sabemos que o fim deles foi o fim de vitória. Assim é as nossas promessas sobre a nossa vida, né? Agora o homem de Deus vai pregar sobre a folha branca da Bíblia, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós vemos que para se cumprir esta profecia, eu começo a olhar muito na vida de Moisés, né? Nós vemos que as crianças
né, do sexo masculino que nascia, nós vemos que o rei na época ele mandou matar tudo que ele temia, né? E nós vemos que o Moisés, né, ali que todo mundo sabe, ali que a mãe dele fez aquela cestinha e através daquela cestinha, né, aquele rio Nilo ali, a filha do faraó estava tomando banho ali com as suas funcionárias ali e acabaram pegando Moisés ali, né, com a história que todo mundo sabe, né. E nós vemos que aquilo que ele tinha tanto medo, né, caiu lá dentro do palácio dele para ele habilitar Moisés, né. Mas nós vemos que esta profecia aqui, o povo aqui estava, né, escravizado já nessa época, né, e muito escravizado. E nós vemos que Deus, o Moisés foi lá no palácio, né, ali habilitaram Moisés, né, Moisés ficou ali formado, né, por um grande arquiteto, né, um homem de experiente de guerra, de batalha, e nós vemos que Deus ali habilitou Moisés com uma finalidade para tirar o povo do Egito. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem, que o rei ele temia, né, do povo ir crescendo cada vez mais e fazer uma rebelião e acabar matando eles. E isso aí aconteceu, que ele acabou o próprio exército, né, lá dentro da água. Depois nós vamos chegar lá. Eu quero dizer que a mensagem aqui é curta, né, porque, né, não é para o mundo ser falado que vai ser ouvido, né. Mas eu quero te dizer uma das coisas, que quando o Moisés, né, mata aquele soldado egípcio, e aquele soldado estava batendo no irmão dele, né? E ele nem sabia que Araão era, né, ali que era Araão que estava ali apanhando ali, né? Mas ele chegou ali e matou aquele soldado, né? Mas o que mais eu fico imaginando, para se cumprir a promessa de Deus na vida, né, do povo de Israel, foi preciso, né, o rei trabalhar em cima de uma coisa pequena, né? Assim, de um soldado raso ali, né? Como ali um homem ali que estava ali só para bater no povo hebreu ali, o Moisés matou ele, E nós vemos que o rei ali, ele deu uma grande importância para um soldado que tinha milhares e milhares e milhares para substituir este soldado. E nós vemos que para substituir Moisés não tinha ninguém, né? Moisés era um homem de gabarito dentro do Egito, né? Para substituir Moisés não tinha ninguém. Agora, para substituir aquele homem lá, que estava lá, aquele guarda lá que ele era já somente só para estar chicoteando o povo hebreu ali, nós vemos que aquele homem ali, Moisés matou ele e nós vemos que o rei é ali em cima daquele homem ali, né, um homem pequeno, né, digamos assim, pequeno um homem que tinha várias pessoas que podia substituir ele. E o rei chamar a atenção, né, de Moisés, né? Moisés, não faça mais isso, tal. Não. O rei, né, optou por matar Moisés, né, para defender o soldado, né? Às vezes, igreja, nós não estamos lutando por coisas pequenas, que Deus manda lutar, mas o negócio está muito pequeno, não vai, Mas só que abriu e fala assim, sede fiel no pouco, que do pouco sobre muito te colocarei. Nós vemos que o rei ali, ele investiu numa coisa pequena, né? E queria matar um homem, né, de muita importância que era Moisés, né? E nós vemos que Moisés teve que fugir, né? Sair do Egito de cabeça baixa e rápido mesmo, porque senão ele ia morrer, né? Para poder cumprir a promessa de Deus. Deus fala sobre coisas pequenas. Nós vemos que quando, né, Deus mandou Samuel ungir um dos seus filhos lá na casa de Jessé,
O Davi, né, o mais pequenininho, que até mesmo o seu próprio pai não chamou pelo nome quando, né, acabou os mancebos ali, o Samuel falou, acabou os mancebos, daí o Jessé falou assim, não, tem mais um, tem lá no campo, né? Nem falou o nome de Davi, né? Aquele ali era tão pequenininho que não era ser lembrado, né? E se tornou-se um grande rei, né? Que até hoje, por aí no túmulo dele, lá em Israel, lá não é, tem que enfrentar fila, né? É um homem, né, que foi um dos maiores reis da história, né? Aleluia. Mas, eu era um homem pequenininho, né? Quem ia investir, né? Samuel queria investir nos filhos, né, já que estavam ali junto com Saul nas guerras, né? Aí Deus falou assim, eu não vejo como vejo o homem na aparência, mas olho para o coração, né? Então nós vemos que este homem aqui, este rei, que ele investiu em coisas pequenas, né? Investiu num soldado raso ali, né? Mas nós vemos que Moisés desceu de cabeça baixa, né? Para fugir. Mas nós vemos que ele voltou, né? Deus ali. Moisés era muito grande dentro do Egito. E nós vemos que ele foi para o deserto, ele se tornou pequeno, né? Mas depois, quando Deus trouxe ele, ele fugiu, né? Mas depois, quando Deus trouxe ele, se tornou um homem grande, né? Aleluia, Jesus. Nós vemos que aqui ele corre do rei, né? Mas nós vemos depois, Deus capacita ele lá e ele vem para enfrentar o rei, né? Agora ele vem de cabeça erguida, né? Aleluia, ele saiu de cabeça baixa, mas agora ele vem de cabeça erguida. Eu quero te dizer que nesse projeto que você está lutando, que você está batalhando, que Deus falou para você de grandes vitórias, de grande conquista, você tem lutado, batalhado, mas muitas das vezes você tem sido zombado, você tem sido motivo de riso, muitos têm pisado em cima de você como um tapete, mas eu quero dizer que atrás disso aí tem uma promessa, como aqui Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que o povo dele ia ser escravizado por 400 anos. Mas só que depois de sair dali com fazendas, aí ia conquistar a terra dos heteus, os fariseus, já morreu, os cananeus, feduceu, e assim tudo por aí diante, né? Eu quero te dizer uma coisa, que quando Deus te capacitar e voltar de volta, você vai voltar de cabeça erguida e com grandes vitórias. Aleluia! O Moisés, aquele homem que saiu ali, né, criticado pelo povo, pelo palácio, querendo matar ele, mas chegou uma hora que ele voltou. E quando ele voltou, aleluia, é ali as 10 pragas que acabou com o Egito ali, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu quero dizer que essas 10 pragas vai ser centenas e centenas de bênçãos sobre a sua vida, que vai mudar a tua história. Você vai ser uma pessoa reconhecida, você vai ser uma pessoa brilhante, uma carreira brilhante, porque Deus vai fazer de você um vencedor, porque a palavra de Deus fala assim que nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Nós vemos que Moisés agora, ele saiu correndo, mas só que agora ele vem, né, e encara aquele rei, né? Aleluia! E nós vemos aqui que eles saíram do Egito aqui com grandes, né, fazenda, com grande despojo, com grandes ouros, com, né? E nós vemos aqui que aquele homem, aleluia, que saiu de cabeça baixa, agora ele volta de cabeça erguida. Assim vai acontecer com você, hein? Eu não sei aonde que você está preso, mas eu sei dizer que Deus tem uma promessa na sua vida, e essa promessa ela vai ser cumprida na sua vida. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. E nós vemos que, já vou encerrar essa mensagem, nós vemos que o rei, ele temia do povo crescer e matar com o exército dele. Sabe o que aconteceu? Nós vemos que o Jó falou assim, tudo aquilo que eu temia me aconteceu. O Jó temia de ficar pobre, o Jó temia de ficar doente, o Jó temia de perder os filhos, né? Então, nós vemos que tudo aquilo Jó perdeu. Mas nós vemos que depois, né, Deus reconstituiu em dobro para Jó depois, né? Como todo mundo sabe. Mas eu quero dizer, você está temendo a Deus. Você está diante desse projeto, mas está temendo a Deus. E Davi falou assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E você é uma pessoa muito bem-aventurado,
você está temendo a Deus não com medo, mas você está temendo a Deus numa... servindo a Ele com dedicação, com fidelidade, e Deus vai mudar toda a sua história, Deus vai mudar todo o seu percurso de sua vida, Deus vai te abençoar grandemente nessa terra dos viventes. Aleluia, Jesus. Nós vemos que o povo eles ficou ali, ó, dentro do Egito 430 anos, que está lá em Êxodo 12:40, 430 anos, quer dizer, era para 400 anos, mas aumentou mais 30 anos, né? Nós vemos que até mesmo a cruz que era para Barrabás, Barrabás era um homem muito grande, né? E nós vemos que o povo falou, não, solte Barrabás e prende Jesus. Então aquela cruz era uma cruz maior que era para Jesus, né? E nós vemos o que Deus tem para você é maior, né? Que você imagina. Você tem lutado em coisas pequenas, né? Você tem batalhado em coisas pequenas, mas Deus vai te surpreender com coisas muito grandes. Aleluia. Gabriel fala assim, clame a mim que eu responderei e anunciai-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma oração neste momento. Soberano e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue nos abençoando e continue nos dando entendimento e sabedoria para, meu Deus, de poder nós entrar dentro deste mistério, meu Pai, que o Senhor tem nas nossas vidas e o Senhor Jesus vai fazer de nós um campeão em meio em situações difíceis. Pai eterno, Pai, tudo que eu te peço no nome de Jesus. Amém.